Hoje, a gente vai falar sobre uma das maiores transformações que estão acontecendo no digital. O WhatsApp, o canal preferido dos brasileiros, deixou de ser apenas um aplicativo de conversas informais e se tornou uma verdadeira infraestrutura de negócios. Hoje é possível comprar pelo WhatsApp em uma jornada completamente circular. Segundo dados do relatório Chat Commerce Report de 2026, organizado pela Omnichat, o aplicativo transacionou mais de 1 bilhão de mensagens em 2025 e foram 22 milhões de contatos conversando com marcas todos os dias. Para essa conversa, a gente trouxe dois olhares que se complementam. De um lado, quem mede isso na prática usando dados reais de mercado e do outro, quem está construindo o futuro dessa relação. Eu recebo aqui o Maurício Trezub, CEO da Omnichat, e o Guilherme Horn, Head de WhatsApp para mercados estratégicos na Meta. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado vocês. Então, como a gente acabou de falar, o report mapeou 1 bilhão de mensagens, 51 milhões de conversas e 22 milhões de brasileiros, 1 em cada 10, interagindo com marcas via WhatsApp em 2025. Maurício, o que esse número diz sobre onde o WhatsApp chegou como canal de negócios no Brasil? Eu acho que, primeiro, ele é um pedaço do mercado, né? O mercado de conversas que passaram pela nossa plataforma. Então, o número verdadeiro do WhatsApp é muito superior, Claro. né, ao que a gente mapeou no report. Mas, eu acho que o que esse número diz é se 1 em cada 10 brasileiros conversou com uma das nossas marcas pelo ano, isso significa que 22 milhões de pessoas compraram ali pelo WhatsApp alguma coisa dos nossos clientes, significa que as empresas, de fato, entenderam que o WhatsApp não é mais um canal só para você se relacionar com a família, com os filhos, virou um canal de negócios e que a gente não pode ignorar que tem um mercado e uma experiência muito interessante para a gente entregar ali para os brasileiros. Bacana. Guilherme, o Brasil lidera esse movimento globalmente ou ainda tem muito chão pela frente? Eu diria que o Brasil tem uma relevância muito grande hoje nesse cenário. Primeiro, porque ele é um dos 3 principais países para a gente na Meta, né, dentro do WhatsApp. Ele é o terceiro em quantidade de usuários, porém é o primeiro em intensidade. Quando a gente analisa as métricas de uso e engajamento do brasileiro com o WhatsApp, em todas as métricas a gente é o primeiro. Né? A quantidade de mensagens que a gente manda por dia, quantidade de grupos que a gente participa, canais que a gente segue, né? A forma como a gente usa o WhatsApp realmente é única. E é por isso que hoje o Brasil é um grande laboratório para o WhatsApp. É aqui que nós aprendemos com os usuários, é aqui que nós testamos novas funcionalidades, é aqui que a gente começa, né, as nossas inovações. Então, sem dúvida, é um país muito importante para a gente. Legal. Só complementando, Claro. para o desenvolvimento de software brasileiro, é um negócio muito legal, né? Porque é uma das primeiras vezes na história em que o Brasil está lançando tecnologia na frente do resto do mundo. Porque normalmente a gente está correndo atrás dos Estados Unidos, correndo atrás da Europa, Sim. correndo atrás da China. E nesse mercado, como o Brasil é ponta, e a gente tem 200 milhões de pessoas usando o WhatsApp, essa tecnologia está evoluindo aqui. Isso é um orgulho para o brasileiro, né? Com certeza. O report também mostra que a jornada conversacional vai muito além da venda. É atração, conversão, relacionamento, recompra e fidelização acontecendo no mesmo canal com o mesmo histórico. Guilherme, o que essa mudança de comportamento do consumidor significa na prática para quem opera no varejo brasileiro? É importante entender que as marcas elas estão cada vez mais buscando um vínculo forte com o consumidor. O WhatsApp é uma ferramenta importantíssima nessa busca, né? E é uma ferramenta extremamente importante em determinados momentos da compra onde esse vínculo se fortalece. Então, por exemplo, quando você compra alguma coisa e aquela compra dá errado por alguma razão, o produto chegou errado, chegou aberto, chegou danificado e você precisa entrar em contato com o pós-venda para reclamar, enfim. Aquele é um momento de uma grande oportunidade para a marca,
né? Aquele é o momento em que a marca pode transformar uma insatisfação em amor à marca, né? Criar um vínculo muito forte. Aliás, as marcas amadas normalmente são as marcas que têm a melhor atuação nos momentos de insatisfação. E o WhatsApp é uma ferramenta muito importante nesse momento. Então, a gente tem visto, né, as marcas darem uma importância maior, né, a esses momentos da jornada, né, e a gente vê que quanto mais a marca usa o WhatsApp em diferentes momentos da jornada, mais ela cria confiança no consumidor. Né? Então, essa mudança é uma mudança que está vindo do próprio consumidor. É o consumidor que quer falar com as marcas da mesma forma que ele fala com amigos e família, né? Ou seja, através de mensagens. E as empresas estão entendendo isso. Claro. Muitas empresas já usam o WhatsApp para venda há um tempinho, mas a IA no WhatsApp, que é o que a gente vai falar agora, né, que aumenta muito mais também a conversão das vendas, né? Você tem até um atendimento por IA muito humanizado, como se você estivesse falando com um atendente hoje em dia, né? Maurício, a IA chegou ao WhatsApp, que é o que a gente acabou de falar. Os agentes de IA autônomos da pesquisa de vocês estão convertendo 7% dos clientes que iniciam conversa, contra 5% dos atendentes humanos. Como você explica essa diferença? É disponibilidade, consistência ou algo que o humano estruturalmente não consegue replicar? É desleal essa comparação, né? Porque a IA, ela primeiro está disponível 24 horas por dia. E são raríssimas as operações dos nossos clientes que trabalham 24 horas por dia. O normal é você ter um televendas ali funcionando 8 horas por dia, quiçá 10 horas por dia, com 2 turnos, 3 turnos, né? Então, aí ela já larga com esse diferencial e ela responde qualquer tipo de pergunta em 10 segundos. Mesmo que seja uma resposta longa. Esses dias eu vi um use case, por exemplo, que era a diferença entre um iPhone 15 e um 16. Cara, é um texto gigantesco, né? O vendedor levaria 1 hora, 2 horas para escrever um texto desse. Ou teria que procurar esse texto para copiar e colar de algum lugar. Se o cara tiver um celular, então é incapaz. A IA produz essa resposta em 10 segundos. Então, mesmo que a gente diga hoje que talvez o melhor vendedor ainda performe melhor ou argumente melhor que a IA no processo de venda, etc., o fato dela estar disponível 24 horas por dia, responder em 10 segundos, e ela não mudar o tom de voz nunca. Se você perguntar 18 vezes a mesma coisa, ela vai te explicar de formas diferentes, acaba que o consumidor se sente atendido. Claro. Na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e ele não tem vergonha de dizer não entendi, porque ele sabe que está falando com uma IA, né? E a IA dá exemplos, etc. Então, no final, acaba convertendo, a operação com IA acaba convertendo mais do que a operação com humanos. Sim, pela disponibilidade que ela tem ali o tempo todo, né? Exato. Também. Na Black Friday, as marcas que já operavam com IA absorveram 689% mais conversas com praticamente o mesmo número de vendedores. E as vendas cresceram 34%. Maurício, o que separa as operações que conseguiram esse resultado das que ficaram para trás? Então, eu brinquei que a Black Friday do ano passado, de 25, foi a Black Friday do começo da IA. Né, do lançamento da IA. Em 24 a gente até tinha alguns pilotos, alguns betas rodando, mas ainda era muito incipiente. Em 25 a gente já tinha uma leva relevante de clientes, de varejistas, preparado para atender com inteligência artificial. E o grande problema da IA, da Black Friday, perdão, é que ela gera um pico. Primeiro a Black Friday era um dia, depois virou uma semana e depois virou um mês. Por quê? Porque os varejistas não conseguiam atender esse pico. Era um pico de demanda 10 vezes maior do que eles estavam habituados. E você não consegue ter um time 10 vezes maior na Black Friday. Não dá tempo de treinar, não dá tempo de recrutar, você não consegue fazer isso. Sim. E aí a IA entrou como esse mecanismo de escala em que você conseguia fazer a campanha que você quisesse, na escala que você quisesse, na hora que você quisesse, porque a IA não está nem aí se é horário comercial, se é 2 da manhã, 3 da manhã, porque a Black Friday, teoricamente, começa meia-noite, claro, né? E aí, esse gargalo que é o atendimento humano morreu, sumiu. E aí, a IA acabou atendendo esses consumidores durante a Black Friday, e a gente viu esse número que você falou, perto de 700% de aumento, sem aumentar o número de pessoas. Então é incrível, assim. É incrível. 25% das mensagens chegam fora do horário comercial.
Guilherme, do ponto de vista de comportamento do consumidor, o que acontece quando uma marca não está disponível nesse momento? A gente está passando agora por um momento que é uma grande transformação nessa área, porque a gente já começa a ver empresas atendendo 24/7, mas ainda é uma minoria. A gente ainda tem na cabeça o conceito do horário comercial, a gente entende que num dia de semana, 10 horas da noite, você não consegue falar com uma marca, só que isso tem tempo para acabar e vai ser muito rápido. Né? Eu diria que entre 1 e 2 anos daqui para frente, a gente não vai ter mais negócio que não seja 24/7, independente do tamanho. Qualquer negócio vai ser 24/7. Então, isso significa que a gente vai ver ainda uma transformação no comportamento das pessoas muito grande, porque as empresas que não se engajarem nessa transformação agora, né, elas vão poder ficar fora do jogo daqui a pouco tempo. Então, a gente já está vendo uma mudança no comportamento das pessoas, mas ela vai ser muito maior nos próximos meses. O Scopilot reduziu o tempo médio de atendimento em 53% e aumentou o CSAT em 15%. Guilherme, o futuro é IA autônoma ou IA como copiloto do vendedor? Ou são dois produtos para dois momentos distintos da jornada? Eu acho que ela vai ser caso a caso. Né? A gente vai ver as duas situações acontecendo, a gente vai ter IAs autônomas, a gente vai ter híbridas, a gente vai ter elas empoderando o atendimento, e isso vai depender muito do negócio. Né? Da mesma forma que a gente vê a aplicação da IA dentro das empresas também acontecendo a mesma coisa. Tem coisas em que você vai decidir, tem coisas que você vai delegar a IA, a decisão, né? Mas vai depender fundamentalmente daquele caso de uso. Campanhas de remarketing via WhatsApp registraram ROAS médio de 37 vezes, chegando a 176 vezes no carrinho abandonado. E 1 em cada 3 respostas geraram vendas. Maurício, o que está por trás desses números e o que separa as campanhas que chegam a esse patamar das que ficam na média? Primeiro, o canal tem um comportamento muito diferente dos canais que a gente estava acostumado a usar para fazer esse tipo de campanha, né? O e-mail não é um canal que você responde com a velocidade, você lê com a velocidade de WhatsApp. O WhatsApp você tem taxas de até 90% de leitura. No e-mail não passa de 18 faz tempo já. Né? SMS é menor do que isso. Então, só por você trocar o canal, você já tem um aumento de leitura e de resposta muito maior. Agora, o que realmente faz a diferença, na minha opinião, é você estruturar a mensagem relevante para a pessoa certa na hora certa. E eu acho que isso o WhatsApp vem acertando em diferenciar o que é a mensagem de utilities, que a gente chama, que é uma mensagem transacional para te informar de alguma coisa, o que é uma mensagem de marketing, e aí forçar as marcas a pensarem, estruturarem bem essas campanhas, dizendo, olha, essa mensagem é relevante para você nesse minuto. Né? E aí entra a segmentação, entra a copy e entra principalmente a conversa. Eu acho que a conversa é o que mais faz diferença no final das contas e é onde a IA, na minha opinião, vai fazer a grande diferença. Porque antes, você mandava um SMS e esperava que o teu consumidor fizesse alguma coisa. Você mandava um e-mail e esperava que ele fizesse alguma coisa. Agora você chama o consumidor para uma conversa. E essa conversa, ele pode explicar aquela promoção, aquele cupom, aquele lançamento, ele pode tirar dúvida. Então convidar o consumidor para interagir com a tua marca é muito diferente de você mandar um e-mail para ele dizendo que o relógio está com 10% de desconto. Então é um canal com uma característica de leitura e de comportamento muito diferente. E aí eu acho que as campanhas que estão dando certo são as campanhas que o copy, o disparo, a segmentação estão bem feitas, mas que estão preparadas para atender essa demanda depois. Porque o consumidor quer ver aquela oferta e depois quer interagir com aquela oferta. Então, assim, você me manda uma propaganda de um carro que foi lançado, eu quero saber, pô, esse carro é híbrido? Não é híbrido? Qual que é a autonomia? Não está no anúncio ali. Ter dúvidas que vão surgir. Se você tiver, por exemplo, um agente de IA preparado para responder, eu imagino que a tua conversão dessa campanha vai ser infinitamente superior a você mandar um e-mail pedindo para o cara ir na concessionária.
o dado mais contraintuitivo do report. O setor que mais adotou IA conversacional não foi moda e nem eletro. Foi educação, com 37% de todas as conversas e mais 15% em matrículas via IA. Maurício, como é que o WhatsApp, além de ajudar o canal de varejo e vendas, também ajuda no setor de serviços? O setor de serviço também vende, né? Sim. Então, se a gente estiver falando de educação, eu estou falando de vender cursos de AD, estou falando de pós-graduação, estou falando de educação. Se eu estiver falando de consórcio, eu tenho que vender plano de saúde, tem venda. E é uma venda super consultiva. Então, não é uma commodity. E aí a IA brilha também, né? E o WhatsApp acaba brilhando, porque é muito difícil de você entrar num e-commerce e comprar um seguro novo para tua casa. É um negócio que o e-commerce não deslanchou. Por quê? Porque não é tão consultivo. E aí o canal do WhatsApp, na minha opinião, é perfeito, porque ele é extremamente consultivo, você pode usar a inteligência artificial para atender 24 horas. E esse dado que você falou do setor educacional, as grandes universidades, os grandes grupos educacionais brasileiros são máquinas de venda, né, de cursos, e eles estão engajando alunos. E é massivo por WhatsApp, assim, o canal principal, 80%, a gente tem alguns clientes muito grandes, alguns dos maiores do Brasil, que 80% da captação de novos alunos são feitas via WhatsApp hoje. E aí a gente está vendo duas oportunidades aí. Uma é do que a gente chama do agente de qualificação, que é um agente que trabalha 24 horas por dia conversando com os alunos, com os prospects, né? Explicando sobre a universidade, sobre os cursos, etc, etc. E depois que ele vê que o cara realmente tem interesse, ele passa para um vendedor, às vezes de um polo próximo da cidade de onde a pessoa mora, que muitos desses cursos, apesar de serem remotos, eles têm uma presença física também em algum lugar. É obrigatório pelo MEC você ter um polo físico. Acaba jogando perto da casa dele para um vendedor fechar a venda. Então, acho que tem uma oportunidade gigante com IA desses grupos qualificarem melhor esses leads e jogarem um lead mais qualificado para o time de vendas. E tem uma outra oportunidade que a gente está olhando também, que é você fazer a matrícula ponta a ponta. Você criar o agente que explica como é que funciona o curso, quanto ele custa, fazer o pagamento, e aí, do momento em que a pessoa faz a matrícula para frente, o onboarding também, que é como é que acessa o aplicativo onde eu vou aprender, quando que é a minha primeira aula, como é que funciona a prova, e esse engajamento do aluno todo via WhatsApp depois. Eu acho que Interessante, né? tem uma oportunidade gigante para a adoção do WhatsApp aí. O reporte mostra que 1 em cada 7 conversas conduzidas por IA tinha natureza de pós-venda. E quem estruturou essa etapa viu o CSAT subir sem expandir a equipe. Guilherme, o pós-venda conversacional ainda é subestimado pelo mercado? A gente falava há pouco sobre a questão do consumidor com a marca, né? E o quanto o pós-venda é uma oportunidade para fortalecimento desse vínculo, né? O Maurício comentava aqui como o WhatsApp ele traz um elemento humano, né, para a relação com o consumidor, coisa que o aplicativo não traz, né? O aplicativo ele segue ou um site, ele segue uma experiência que que é eminentemente estruturada, de acordo com o que foi pensado por quem programou ele. A conversa não, a conversa ela é desestruturada, assim como o ser humano. O ser humano é desestruturado por natureza, né? Basta pegar uma mensagem de áudio que a gente manda para os amigos e você tem 5 assuntos dentro de uma mensagem de 1 minuto, né? É algo extremamente desestruturado. Então, a relação com o consumidor no pós-venda através de uma conversa tem um potencial muito maior de trazer justamente essa satisfação. Por isso que os CSATs, né, apresentam esses números, porque você consegue reverter, às vezes, uma situação de insatisfação numa satisfação extrema para o consumidor, trazer um engajamento maior, trazer ele de volta, né, para o relacionamento com a marca, e a conversa é quem propicia isso, né? Então, o bom uso do WhatsApp nesse momento, ele é extremamente poderoso para as marcas.
Você vê alguma oportunidade maior daqui nos próximos 2 anos? Como que vai estar esse mercado daqui a uns 2 anos, né? Eu acho que a IA vai representar uma grande transformação nisso, né? Pelo fato de ser 24/7, pelo fato de ser muito paciente, de poder responder, né, aquela pergunta 20 vezes, quantas vezes o consumidor quiser. A IA não tem aquela barreira, né, que um atendente tem, de conseguir terminar aquela ligação dentro do tempo médio esperado para ele, né? O TMA, o tempo médio de atendimento. O atendente ele tem meta em relação a esse tempo de atendimento. A IA não tem, né? Você não tem o problema da escala. Você pode atender quantos clientes entrarem, né, nas conversas, Sim. quantos forem necessários. Então, eu acho que a gente vai ver, sim, uma grande transformação. Legal. Daniel, dando um exemplo só disso que o Guilherme falou, a gente pegou o pós-venda de um cliente nosso e a gente automatizou com a inteligência artificial dois assuntos. Status de pedido, que eu fiz um pedido no e-commerce, eu fiz um pedido via WhatsApp mesmo e eu quero saber como é que tá a entrega, né? E a segunda coisa era troca e devolução. Então, assim, chegou a roupa, não serviu, o que que eu faço? E a gente criou um agente que resolvia essas duas coisas. A gente tirou 60% das ligações do call center. Caramba. E aumentando a satisfação do usuário, porque, cara, ele manda uma mensagem no WhatsApp a hora que ele quiser e ele consegue descobrir como é que está a entrega do pedido dele, ele consegue fazer uma troca e devolução sem precisar ligar num 0800 durante o horário comercial, falar com alguém, receber um número de protocolo que ele não quer anotar. Você sabe como é que é, né? Claro. E eu acho que as pessoas estão mais familiarizadas com a IA também, porque antes, mesmo sem IA, a gente já tinha aqueles atendimentos eletrônicos, as pessoas queriam falar direto com o atendente, mas hoje em dia, mesmo tendo o atendente, mesmo tendo o humano para atender, elas já vão pela IA porque elas sabem que elas vão ser atendidas, né? Então, acho que é um caminho de mudança de comportamento. Uma tendência, uma previsão do futuro, assim. Eu brinco que antes você era atendido por um bot tradicional, a experiência era ruim, você pedia para falar com um humano. Exatamente. Eu brinco que quando um humano te atender, você vai pedir para falar com a IA. Porque fala, cara, não tá resolvendo meu problema. Tá muito devagar. Tá demorando para me responder. E aí eu falei, cara, sabe como é que a gente vai saber que é uma IA que tá atendendo e não um humano? Quando a resposta vier muito rápida e muito bem escrita. Daí você fala, isso aqui não é humano não, isso aqui é inteligência artificial. E esse é um ponto importante porque o comportamento do consumidor no WhatsApp, ele tem uma expectativa, né, de que seja, que a empresa responda às colocações todas que ele fizer, as conversas, de forma síncrona, ou seja, ele quer uma resposta imediata. Sim. Mas quando a empresa manda a resposta, ele se vê no direito de responder de forma assíncrona, né? Ele pode responder daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, daqui a um dia. E a empresa tem que estar preparada para isso, né? Então, na hora que ele quiser. Na hora que ele quiser. Exatamente. E rápido, né? E aí, nada como a IA para fazer isso. Sim. Né? Porque tem algumas experiências traumáticas, assim, de telecoms e banco, que você entra na fila, você chama pelo WhatsApp, ele te coloca numa fila, te fala, ó, tem 99 pessoas na tua frente. Aí você fala, cara, tá bom, daí 98, 97, você larga o celular. Aí quando você pega o celular de novo, ele falou, ó, você ficou 5 minutos sem responder, então caiu. Cara, isso não existe. Entra de novo, entra na fila de novo. Entra no final da fila, não faz sentido. É exatamente isso que o Guilherme falou. O cara quer ser atendido em 5 segundos, no momento que ele quiser, que ele estiver disponível. Que ele estiver disponível, exatamente. Bom, para fechar, se cada um de vocês pudesse dar um conselho para um CEO de varejo que ainda trata o WhatsApp como um canal apenas de atendimento, o que vocês diriam? Eu começaria dizendo que tem 2 características nas mensagens que a gente sempre tem que lembrar, né? Qualquer mensagem tem que ter essas 2 características, que são relevância e conveniência. O WhatsApp, ele é um canal que converte muito mais do que outros canais, como o e-mail, o SMS. E ele só converte mais porque ele é relevante para nós como usuários. Nós usamos para falar com amigos e famílias, a gente sabe que o que tem ali é relevante. As conversas mais relevantes das nossas vidas estão ali. E assim tem que ser as conversas com as empresas.
Se você manda algo que não é relevante ou que não é conveniente para o usuário, ele vai rejeitar, ele vai bloquear aquela conversa, né? E isso vai diminuir o nível de qualidade para a empresa, né? Então, é muito importante que toda mensagem seja relevante e conveniente para o seu usuário. Legal. O Guilherme foi para o lado da experiência do consumidor, perfeito, acho que esse é o foco principal. Mas já que ele foi para esse lado, eu vou dar a dica para o outro, então, que é a dica para o varejista, né? O varejo é um setor hiper competitivo, né? Eu acho que tem duas oportunidades grandes ali. Uma é, se você tem muitos vendedores, que é uma mão de obra cara, com turnover grande, que precisa de treinamento, como é que você usa a IA para empoderar esses teus vendedores? Que são os copilots, no final das contas, são esses copilotos, né? Tem muita oportunidade, esse report prova que a gente conseguiu praticamente dobrar a produtividade dos vendedores que usam Copilot nesse tipo de operação. Então, acho que por esse lado tem um. E pelo outro lado do e-commerce agêntico, de você criar agentes para substituir humanos em alguns tipos de tarefa, tem uma oportunidade gigantesca também de eficiência operacional e escala, de você fazer o deploy, seja de agentes de qualificação, ou agentes de venda, ou agentes de pós-venda, e você baixar o custo da tua operação e você diminuir gargalo, né? Então, você poder operar numa campanha forte de Black Friday sem se preocupar com escala, de você aguentar o Natal sem ter que contratar 2.000 temporários ali para trabalhar. Então, acho que minha dica fica nesses dois lados. Como é que você empodera o teu time com IA e como é que você usa a IA para automatizar alguns processos que podem ser feitos até melhor pela IA do que pelo humano. Perfeito, obrigado pelas dicas. Muito obrigado, Maurício e Guilherme, pela participação de vocês aqui no podcast. Foi ótimo ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado a vocês também por acompanharem o Entre Amigos. Fiquem ligados nos próximos episódios.